Então é isso, gente. É muita alegria, é muito prazer estar na casa hoje. Hoje é palestra pública, mas hoje tem um quê de especial. É o alerta, a evangelização, e a nossa casa, junto com a palestra pública, nós temos a evangelização das crianças e dos jovens. É tudo concomitante, é tudo junto. E nessa junção, nessa unificação, nesse momento do qual todos estão aqui presentes, jovens estão chegando, já sejam bem-vindas, bom, vai ficar mais um pouquinho. Mês de março, todo ano no mês de março a gente tem um alerta à evangelização. E dentro desse movimento espírita, que ele é uma determinante de nascedor na FEB, Federação Espírita Brasileira, e aí vem para as áreas estaduais, ou seja, os estados do Brasil. Vocês veem que o movimento é intenso. Porque evangelizar a criança e o jovem, os adultos, de idades diferentes, é noção de entendimento e aprendizagem do ser humano, aquele que está aqui sobre a face da terra, caminhando, frente a tantos óbices, a tantas situações, muitas vezes dilacerantes. Mas procuremos a Jesus estar nesse levo do alvorecer de uma nova era, onde o Espírito imortal falará perante a vida, dando o seu contributo de transformação, buscando sempre dentro de si, através da doutrina dos Espíritos, essa condição que o Pai nos oferece. Que Jesus, o nosso maior evangelizador, nos faz todas as manhãs do nosso viver. Então, estamos aqui com o nosso irmão Ricardo, que é da Casa com a Irmã, Centro Espírita Luz e Verdade. E esse intercâmbio vai sendo feito. Casas espíritas que estão adesas ao Conselho de Unificação. Nós fazemos parte do 28º, essa área toda aqui, grande, lá dos lados, ativa, né? Ainda tem um bracinho para Guaratiba, nós estamos em Guaratiba. Mais à frente nós temos Gregório Estevam, que é uma casa bastante antiga. A nossa é mocinha essa casa. Vai fazer 22 anos. Então, diante dessa nossa fala, eu só agradeço essa movimentação espiritual que vai deixar a cada um de nós abastecidos, linidos e esperançados pelo futuro, porque o futuro está sendo construído agora. Porque nada mais do que podemos imaginar nessas vibrações que muitas vezes passa pela nossa mente, que seja um momento pequeno. Não. É um momento que as leiras espirituais, os espíritos bondosos estão movimentando dentro de nós essa assertiva, porque o nosso evangelizador maior Jesus conclama-nos a luz da doutrina espírita, para que se faça presente em nós, na nossa vida mental, nossa vida espiritual, o manejo da vida com o espírito imortal, porque já temos condições de fazer. Nós agradecemos os anjos de guarda que as protetores de cada um, do palestrante que está aqui trazendo esse momento de muita elegância, de muito carinho por todos nós.
saibamos que nessa noite vamos todos, como todas as noites, mas vai ser especial, como Jesus sempre quis. E a gente tem Jesus todos os dias no seu Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Vinde as criancinhas, deixai vir as criancinhas, não impeças. Ele falou para nós somos crianças. Crianças na nossa maturidade. Mas isso não deixa nenhum resquício de dúvida de que Jesus é o nosso evangeliza as nossas almas, de encarnados e de desencarnados. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos ler agora a página de preparo. Nós vamos chamar Branco para aqui, para ler, tá? Eu vou sair daqui. Boa noite, pessoal. Hoje vamos ler aqui do livro Fonte Viva, a lição 169, Os Tempos à Eternidade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Está em Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico, dos tempos, a eternidade. Moléstias não atingem a alma, quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa as sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais, dos mais belos pensamentos e aprendemos a viver longe do cupim do sangue. O nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Agora nós vamos convidar a nossa irmã Anissa para fazer a Mestre Jesus, infinito amor e bondade, espiritualidade divina, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui
principalmente ao estar distante, que transmita, Senhor, os seus ensinamentos. E assim, pedimos para dar início à palestra de hoje. Graças a Deus. Então, como a gente já apresentou o nosso encontro, leve o nosso abraço para o irmão, Centro Espírita Prosperidade, e esses dias fez aniversário, 106 anos. Gente, 106 anos de Casa Espírita existente na Rua Vitor Alves, 226. Quando eu não posso ter pacientes, pessoas para frequentar os tratamentos aqui na casa, assistir palestra, desobsessão, eu falo, vai lá na Vitor Alves. Aí eu dou o endereço para poder ficar batendo. Porque casa é dividida por ruas, bairros, estados. Mas a espiritualidade ocupa. Então vamos lá. Boa noite a todos. Bom, é uma felicidade muito grande estar aqui hoje. A gente, como a Maria falou, nós temos o alerta, né, de março, a evangelização. Esse alerta ele funciona da seguinte forma: o movimento espírita, na verdade, se reúne no mesmo mês para falarmos da importância da evangelização, né? Por que ocorre em março? Mês de março, porque acaba sendo o início de uma nova etapa depois da Comerge, que é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. É um encontro, né, que acontece há décadas aqui no estado do Rio de Janeiro, onde no mês de carnaval os jovens, não só os jovens, mas as crianças, através do pequeno companheiro, mas não só as crianças, a família, através do Encontro Estadual da Família Espírita, que é o ENEF, se reúne nesse momento tão delicado. O carnaval, esse período de carnaval é um período de excessos, é um período que, politicamente falando, é complicado, pesado, vamos dizer assim, e aí esse movimento, esses encontros que acontecem em todo o estado do Rio de Janeiro, são pontos de luz que, enfim, culminam numa importância, numa produção política, né, para o nosso estado. E aí, terminando o encontro, né, nós começamos um novo ciclo, né, o mês de março começa um novo ciclo justamente com esse alerta, né? E aí as casas espíritas, elas escolhem uma data, cada casa espírita escolhe uma data, a BEBEM escolheu o dia de hoje, e cada casa tem a sua independência, escolher no mês de março o dia e o horário para fazer o alerta. E os expositores escolhem as casas. Então, quando eu soube que a BEBEM estava escolhendo esse dia de hoje, eu prontamente me coloquei à disposição por saudades, né? A saudade de estar aqui fazendo esse estudo com vocês, né? Bom, e por que é importante falarmos de evangelização, né? Alerta a evangelização, por quê? Estou vendo aqui crianças, jovens presentes, por que é importante nós falarmos sobre isso? E eu queria lembrar justamente de Kardec. Allan Kardec, ele publica o Livro dos Espíritos em 1857, e no ano de 1860, 61, 62, 63, mais especificamente em 1862, ele sente uma necessidade de fazer vamos dizer assim, uma verificação de como estava a doutrina espírita naquele momento na Europa, né? Mais especificamente na França. Ele já tinha em 62 5 anos de doutrina espírita, havia sido publicado apenas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios. Ele não sabia, mas a espiritualidade já estava planejando, ele não sabia, mas já havia um planejamento para a publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, naquele momento, ele faz uma grande viagem, já tinha feito
algumas um ano antes, iria fazer outras, mas de 1862, foi uma grande viagem, onde ele faz uma viagem por toda a França, com recursos próprios, que foi muito criticado na época. Quer dizer, na época, as pessoas criticavam o Espírita pouco, já havia uma crítica. Mas quando ele faz esse movimento, já havia uma crítica, você está usando o dinheiro das pessoas para fazer uma viagem, não, muito pelo contrário. Mas ele faz essa viagem com recursos próprios. E nota, viajar por um país numa época onde não tinha avião, onde não tinha os recursos, onde não tinha internet, que hoje nós fazemos viagens sem sair de casa, né? Vamos dizer assim. Ele foi de carroça, de trem, locomotiva naquela época. O meio de transporte mais tecnológico da época era a locomotiva. Então, Maria Fumaça, vamos dizer assim, né? Então ele viaja toda a França, durante todo o ano de 1862, ele viaja para saber que ele estava no doutrina espírita. E aí, por que eu estou falando isso? Qual o objetivo? Isso está no livro Viagem Espírita, tá? Da Federação Espírita Brasileira. Mas ele percebe, ele analisando, vamos dizer assim, a adesão ao doutrina espírita, ele faz vários destaques. Eu vou trazer um destaque. Ele fica impressionado como as crianças e os jovens reagem bem ao conhecer o doutrina espírita. Porque, notem, vamos estar falando um pouquinho sobre isso, por que existe a infância, por que existe a adolescência, qual o motivo espiritual dessa infância e adolescência, mas nós sabemos da importância da educação. Pais, mães, educadores, avós, tios, sabe da importância de educar uma criança e um jovem. Mas ele percebe que aquela criança e aquele jovem que tinha acesso ao doutrina espírita, ele percebe uma mudança moral, ou pelo menos de esforço moral, gigante em relação àquelas crianças que não tinham esse acesso. Então ele destaca a importância da doutrina espírita para as crianças e os jovens. Porque às vezes a gente pode pensar assim, esse negócio de doutrina espírita não é tão simples, né? É tão difícil. É tão difícil para mim. Por que eu vou trazer meu filho e minha filha para aprender? Muito pelo contrário. A geração nova está pronta para essa aprendizagem, né? Então, ao perceber a importância, a partir daí, né, evangelização acaba sendo uma tarefa de toda a casa espírita, né? Como a gente disse, aqui na PRM, nós temos a evangelização no próprio dia da reunião pública. Isso é ótimo, porque é uma oportunidade para a família vir, né, como um todo, não só para os pais estarem numa reunião pública, os filhos, os avós, e as crianças e os jovens terem a oportunidade de quê? De falar de Jesus, de falar de doutrina espírita, né? Mas acima de tudo, de falar de educação à luz da doutrina espírita. Evangelizar não está limitado só à criança e ao jovem. Evangelizar é um ato, né? Quando nós estamos diariamente no nosso dia a dia, nós estamos nos esforçando para sermos pessoas melhores, e notem, nós não somos exemplo para ninguém, mas como há um esforço, acaba acontecendo também a evangelização, né? Eu gosto muito de lembrar uma passagem que marcou muito a mim, como, vamos dizer assim, alguém que não conhecia o doutrina espírita, porque eu não tive a oportunidade de conhecer o doutrina espírita de berço, vamos chamar assim, né? Eu conheço o doutrina espírita desde 2007. E aí acaba sendo um choque, né, para a gente. O meu para mim foi um choque positivo, mas um choque que me mostrou que eu sou responsável pela minha felicidade. Eu construo a minha felicidade. Eu sou responsável pela minha dor e meu sofrimento. Eu me construo.
Então, isso me colocou no papel de ator ativo. Vou contar rapidamente o caso que aconteceu comigo. Talvez um ano de doutrina espírita, já de um ano já conhecendo a doutrina espírita, estava eu na minha casa assistindo um programa com meu filho mais velho, que na época era uma criança, né? Eu só tinha esse filho, hoje eu tenho 3 filhos, mas na época só tinha ele. Com os horários de tecnologia, nós estávamos assistindo um documentário sobre pirataria. Pirataria de CD, né? CD, né? Vocês lembram de CD, né? Pirataria de CD, pirataria de jogo, de videogame, pirataria de filme. E quando acabou esse programa, eu fui lá assistindo. Eu assisti curioso, né? E quando acabou o programa, meu filho chegou para mim e falou assim: velho, aqueles jogos que nós jogamos no meu videogame, eles são pirata? Aí eu pensei assim, por um segundo eu pensei assim, fala a verdade ou minto? E aí, olha que interessante, quando o Cristo Espírita fez uma diferença na minha vida, a minha responsabilidade, porque não é só uma questão de educar. Nossos filhos são espíritos. Quando eu olho para os meus filhos, quando olhamos para as crianças e para os jovens, nós não sabemos a história daquele espírito. Não viajou da eternidade. Que Deus nos dá uma oportunidade, a missão, né, do trabalho, vamos dizer assim, da educação. E a minha consciência, vamos dizer assim, a missão falou mais alto, e eu disse: filho, eles são piratas. Mas ele não parou isso, não. Ele falou assim: pai, aquelas músicas, aqueles CDs que a gente compra nos camelôs, eles são piratas também? Filho, são piratas. A TV a cabo que nós usamos é pirata também? Filho. Ele fez uma frase, que hoje marca. E eu não esqueço, né? Ele falou assim: pai, você está me corrompendo. Gente, o filho nasceu em 2002. Isso foi em 2007. Ele tinha 4 ou 5 anos de idade. Pai, você está me corrompendo. E aí eu vi, naquele momento, a importância da evangelização, a importância da educação, a importância do exemplo. E aí eu abri o coração para ele e falei: filho, nós estamos todos aprendendo. Eu sei que eu estou errado. Vamos fazer diferente. Naquele dia nós vamos por fora e nós construímos uma história diferente. Uma história que nós fazemos até hoje, em Vila Águia. Um outro momento, uma outra época, nós estávamos dirigindo no condomínio e aí, sem querer, eu esbarrei no carro. Estava próximo a mim, parei, ninguém estava vendo, ninguém entre aspas, eu filho estava do meu lado. Né? Tirei um papelzinho, uma caneta, escrevi no celular o meu nome, escrevi: bati no seu carro, e coloquei no vidro do carro, no para-brisa do carro. Então, isso é evangelizar. E evangelizar, na verdade, está muito acima das religiões. Nós conhecemos Jesus veio aqui há mais de 2000 anos, não foi para fundar uma religião. Nós, temos a doutrina espírita, nosso objetivo não é sermos espíritas. O objetivo é que nós tornemos pessoas melhores. Nós podemos falar de evolução moral sem falar de religião. A religião, na verdade, é só um caminho, é uma forma, e no caso do doutrina espírita, uma forma importantíssima. Só eu sei como eu sou muito grato, como a doutrina espírita me ajudou na minha transformação. É óbvio, eu tenho uma série de pontos para resolver, problemas, vicissitudes que eu não consigo, algumas eu reconheço, outras eu não sei, mas o mais importante é que eu me aceito,
limitado no sul, mas com vontade cada vez mais de tornar uma pessoa melhor. Né? Então, Jesus tem para a gente. Né? O grande objetivo da reencarnação, o grande objetivo da doutrina espírita especificamente, é nos motivarmos a nos tornarmos pessoas melhores. E outra oportunidade de nós colocarmos esse acesso para uma criança, para um jovem. E por que falar de evangelização é importante para crianças e jovens? Vamos fazer uma análise rápida. Biologicamente falando, tem algum curso de biologia aqui? Não? Também não sou, mas nós podemos falar de biologia. Biologicamente falando, nós somos mamíferos, não é isso? O ser humano está classificado na biologia como mamífero. Não é, gente? Somos seres mamíferos. E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês. Vamos observar os mamíferos. Tirando os homens e as mulheres e as crianças, os outros animais. Dê exemplos mamíferos. Quem pode dar exemplo? Cachorro. Quem falou gato? Gato? Isso. Baleia. Já perceberam como é que é um bebê, um filhote, melhor dizendo, um mamífero que não sejam os humanos? Quem já viu um filhote de cachorro, um filhote de gato? De baleia eu não vi, não, mas já vi em documentários. Já perceberam como o gato e o cachorro, eles têm um instinto, eles já saem, eles já nascem já se arrastando, vamos dizer assim, procurando a progenitora, a fêmea, a mãe, para procurar um alimento. Eles já brigam para aquele alimento. Já viram um cavalinho quando nasce? Ele já praticamente já anda. Vamos fazer uma comparação rápida com o bebê humano? Vamos pensar em nossa lembrança, todos os mamíferos que nós conhecemos, tirando o bebê humano. Já perceberam como o bebê humano é dependente dos pais em relação a todos os mamíferos? É impressionante, né? O bebê humano ele leva meses para ter uma independência de movimentação. Se o bebê humano não tiver ninguém, ele morre. Não que o filhote também não morresse, mas ele tem mais chance de sobreviver, porque ele consegue se movimentar, ele está gritando. O bebê humano leva quase um ano, se não mais de um ano, para começar a andar. Ou um pouco mais, ou um pouco menos de um ano, mas em média, um ano para começar a andar. Por que isso, gente? Por que esse bebê tem uma dependência tão grande dos pais e os outros mamíferos não? Guarda essa informação. Quem aqui tem filho adolescente? Eu tenho. O terceiro filho adolescente. Quem já teve filho adolescente? Já perceberam como muda tanto essa criança, gente? Gente, não muda. Quais são os filhos que mudaram? Aquela criança lá, dócilzinha, às vezes nem era dócil, mas quando passa pela adolescência, é um processo de mudança. Quem está na adolescência sente esse processo hormonal. A biologia também explica isso. É uma mudança hormonal, conexões, sinapses que o cérebro tinha, que o bebê e a criança precisavam ter, já não tem mais. Novas conexões são feitas. E aí é uma explosão de sentimentos e de emoções. Não é? Por que será? E aí a doutrina espírita, ela vem para responder. Um pouco antes de falar da doutrina espírita, falando da psicologia, a ciência da psicologia diz que dos 0 aos 7 anos é a melhor fase para aquela criança receber novas informações. É como se aquele ser estivesse aberto para novas informações. A partir do 7º ano, já existe ali um processo de questionar, um processo de identificação, que culmina na adolescência. A
A adolescência, quantos anos, gente? Dá uma ideia de ano para a adolescência. Gente, é isso aí. Eu já vi 25, sabiam disso? A adolescência, ela termina aos 25 anos. É igual os olhos mesmo. A neurociência fala que aos 25 anos o órgão central está pronto. Então, até 25 anos já é transformação. Lá na minha casa, a minha esposa diz que a minha adolescência não acabou ainda, né? Até hoje existe o homem adolescente. Mas, por que isso? Porque o Espírito explica. E nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, eles são espíritos. Não é porque a gente olha para o bebê, e aí vamos lembrar da biologia. Essa dependência, ela existe para que o amor seja criado. Essa necessidade, essa fragilidade do eu humano tem o objetivo de criar laços de amor. Muitas vezes não dá para criar, né? A gente vê aí pais e mães com dificuldade de amar os seus filhos. E também o Espírito explica isso. Né? Mas por que essa necessidade? Porque o Espírito, quando ele reencarna, ele tem uma história passada. E, amigos, isso faz uma diferença enorme. Se nós tirarmos a reencarnação da história, a explicação muda. A filosofia da vida muda. Quando eu tiro a reencarnação, eu particularmente falando, tá? Eu, Ricardo, eu não consigo olhar para Deus e encontrar um Deus justo, um Deus soberanamente bom e justo. Porque a gente olha para a sociedade, a gente vê tantos o bom e bons o não. Então Deus tem que escolher. Quando eu olho para uma criança que aos 3 anos descobre um câncer, uma leucemia e vem a óbito, Deus teria que escolher. Aí sim, a reencarnação ela vem para consolar, alimentar a nossa razão e fortalecer a afirmação da justiça e bondade divina. E Deus, na verdade, não tem pressa. Ele nos dá a chance de múltiplas, de várias reencarnações, para que nós atinjamos o objetivo final. E qual é o objetivo final, gente? E nós estamos aqui? Tá? Aqui. Para que a gente precisa evoluir? Para quê? Para quem está aqui reencarnando? Para quê, gente? Para acertar? Por que enxerga os poderes? Para quê? Para que ser melhor? Para que evoluir? A resposta é uma só. Para quê? Para sermos felizes, gente. É isso. Todo objetivo se resume no final a felicidade. Coisa bonita. Se tem uma fatalidade na nossa vida, é a felicidade. É a perfeição. Jesus falava isso já há mais de 2000 anos. Vós sois deuses. Nós somos deuses. Nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Ele já sabia disso. Nós somos perfeitíveis. Aceitando ou não, acreditando ou não, nós vamos reencarnar múltiplas vezes até chegar numa posição de Cristo. Jesus não sabia aqui não, tá? A gente diz que Jesus, ele encarnou o nosso planeta. Ele não reencarnou. Ele reencarnou em outros planetas. Quando ele estava na história dele, Jesus também foi criado simples e ignorante. Isso é outra coisa que eu lembro do meu filho, né? Uma vez, uma diretora de uma escola que eu fui estudar me chamou ele, chamou para conversar. Ô pai, o seu filho está falando aqui que Jesus não é Deus na época de Natal. Eu falei assim, desculpa, eu não entendi. Vocês falam de Jesus na escola, isso? A gente faz uma combinância.
na escola, fala do nascimento de Jesus, e aí nós falamos que Jesus era Deus. Ele falou que não. Jesus foi criado como nós. Aí eu falei, esse é o problema. A escola não fala sobre isso, né? A educação é laica. Porque ele sabe disso. E tudo bem se pessoas pensam diferentes. Mas nós espíritas sabemos, ou acreditamos, porque respeitando a crença do próximo, nós sabemos que Jesus foi criado de simples e ignorantes como nós. Só que Jesus, há bilhões de anos atrás, antes do nosso planeta, nem ser pensado em ser criado, ele já tinha chegado lá. Ele já era um espírito puro. Ele foi designado, junto com outros espíritos iguais a ele, claro, por Deus, para tomar conta desse espaço do universo, que um dia seria ser o nosso planeta. Então ele faz parte do planejamento até do deslocamento da massa solar, que um dia seria o nosso planeta. Olha o cuidado. E aí, ele também resolve outros espíritos puros iguais a ele a vir aqui, aí sim, encarnando para trazer o exemplo, para evangelizar. Porque evangelizar é isso, é trazer o exemplo, é trazer a carta do Cristo, a carta do amor de Cristo no Evangelho. Né? Então, essas crianças, a nossa infância, a nossa adolescência, ela existe com um único objetivo. Olha que interessante. Eu sou um ser milenar que reencarna nesse planeta, e é um planeta ainda de provas e expiações. O que quer dizer isso? Eu não sou evoluído moralmente. Ninguém tem evoluído moralmente. Então, a doutrina espírita também nos nivela, olha que legal, nos nivela. Nós estamos no mesmo patamar evolutivo. É claro, uns mais resolvidos em alguns assuntos, outros menos resolvidos em outros assuntos, mas em linhas gerais, nós somos seres em evolução, que ainda não chegou na sua superioridade moral. Não somos espíritos, vamos dizer assim, ainda superiores moralmente falando. Né? Às vezes, vem um espírito superior aqui, nos trazer uma missão, nos trazer um exemplo. Né? Como a Teresa, um Gandhi, um Mozart, não só da religião, não. Um Mozart da música, um Einstein da ciência. Eles vêm para ajudar a humanidade, mas é exceção. Tirando eles, a grande maioria, 99,9%, são esses espíritos em evolução. E ele é aquele espírito que reencarna, e ele reencarna passando pelo processo do nascimento, da gestação, na infância, na adolescência, ele tem um tempo para receber novas informações. É isso. Por isso que o adolescente muda. Porque na adolescência, como o cérebro já está formado, ou terminando um processo de formação, aí o espírito que habita esse corpo toma, vamos dizer assim, conta daquele corpo integralmente. Não é que o espírito não estivesse ali, ele está ali até antes do nascimento. Só que ele está, vamos dizer assim, num processo de perturbação, entre aspas. Quando ele resolve reencarnar, ele tem perturbação. Ele vai ter as memórias da gestação. Ele passa pelo processo. Mas tem uma limitação cognitiva que vem de propósito. Olha que interessante isso. Para que esse espírito possa, na infância, com esse novo relacionamento com essa nova família, muitas vezes é uma família que já vem em outras encarnações também, ele tem a oportunidade de receber novas informações.
através do amor, através das dificuldades do pai, da mãe. E como é que eu posso ser educador se eu não sou envolvido moralmente? E olha que interessante a pedagogia, por amor, eu me esforço para ser uma pessoa melhor, para poder dar melhor, para poder dar um pouco melhor para os meus filhos. Então, olha que engenharia interessante. E aí, a evangelização entra num momento único. Aquele espírito que está ali ávido para receber novas informações, o seu canal mediúnico está aberto para receber novos exemplos. Quando esse espírito recebe a informação da doutrina espírita, acaba sendo privilegiado. Porque eu penso assim, tá? O sentimento que eu tenho, eu acho que é privilégio. Eu me sinto privilegiado. Alguém aqui já sentiu dor? Vou mandar a pergunta. Alguém aqui ainda não sentiu dor na sua encarnação? Todo mundo sentiu dor, gente. Dores físicas, dores emocionais. Não acontece isso? Isso faz parte do processo. Lá no capítulo 5, item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizendo ali qual é a desgraça real, qual é a infelicidade real do espírito. É justamente uma vida sem dor. Olha que interessante essa fala. Uma vida sem dor, se eu não tivesse nenhum problema na minha vida, eu vou evoluir para quê? É o processo da dificuldade que me faz querer não estar nas dificuldades. Eu me esforçar para ser uma pessoa melhor. É a adaptação, é acordar, vamos dizer assim, a dor, todos nós vamos passar. Se não estamos passando agora, nós já passamos. Se nós não estamos passando agora, nós vamos passar. Mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável. Mas sofrer é uma escolha nossa. Olha que profundo isso. Então eu me sinto, de certa forma, privilegiado, porque ter esse conhecimento me faz enfrentar as dificuldades da minha vida. Trazer essa informação para uma criança, para um adolescente, faz todo sentido. E olha que isso está muito, vamos dizer assim, isso hoje em dia está urgente. A palavra é essa, urgente. Nós estamos falando de prova. Então, nós tivemos uma série esses dias, eu vou levar minha esposa. Nossa, impressionante, porque realmente a humanidade evolui. Porque é uma série que tratava há 200 anos atrás. Mais ou menos, né? Em 1826, essa série que eu assistindo é uma série de época, nessa época, 1826, 25, na época de governo primeiro. Qual era o problema social naquela época? Quem lembra? Oi? Escravo. Nós colocamos pessoas atrás das grades por conta da sua pele. E não abre. Nessa época eu não sabia, nessa série eu não percebi isso. Já tinham pessoas que já tinham a euforia da escravidão. Então já viviam bem na sociedade. Mas estavam começando a enfrentar um preconceito. E nós trazemos até hoje. Mas, gente, muito pior. O preconceito sobre o escravo ou que estava libertado da escravidão, o preconceito sobre a mulher é algo gritante há 200 anos atrás. É impressionante. Nós não conseguimos viver há 200 anos atrás. Essa é a grande prova que nós estamos evoluindo. Eu pergunto para vocês, se nós estivéssemos no ano de 2226, ou seja, há 200 anos na frente, no ano de 2226, estivesse acontecendo uma palestra, o branco encarnado lá, no ano de 2226, estivesse fazendo uma reflexão desse ano agora, de 200 anos atrás, entendeu? Qual seria o desafio social da humanidade? Qual é o desafio de hoje?
Eu vou responder para vocês. Vou dar essa dor de cabeça para vocês pensarem, então. Hoje, nós não colocamos pessoas atrás das grades para a sua pele. Até pode existir uma escravidão, um trabalho escravo, um lugar na sociedade não tolera mais. Pode ter um país que não vão fazer isso, mas o mundo não tolera mais isso. Mas nós estamos nos colocando atrás das grades dos nossos sentimentos e emoções. O nosso desafio hoje está por conta das emoções e sentimentos. Quanta depressão, quanta ansiedade, quanta tristeza. Não é que não existisse antes, não. Sempre existiu. Mas hoje, nós estamos no limite. E nós estamos chegando a uma nova era. Nós estamos na porta do mundo de geração. Então, nós temos que resolver questões que nós não precisávamos resolver há 200 anos atrás. Hoje, se chega uma ideia, existe uma modalidade nova na medicina. Vocês conhecem pediatra, não é isso? Agora, ninguém pediatra. Sabia disso? Pediatra de adolescente. Olha que interessante. Por quê? Está se fazendo urgente nós falarmos de emoções, nós falarmos de sentimento para nossos filhos, nossos jovens. E aí, pensando na força da juventude, eu preciso falar sobre isso. Um dos motivos que eu vim aqui hoje para trazer essa informação, nós temos hoje aqui no Brasil uma organização que funciona há 64 anos. Está fazendo esse mês de março 64 anos de existência. É uma organização que não tem vínculo político, não tem vínculo religioso com nenhuma religião, e é mantida pelos próprios voluntários. Centro de Valorização da Vida, CVV. Quem conhece CVV? Quem conhece a noção? Tem uma noção? Quem conhece? É um serviço que funciona há 64 anos. É uma ligação meio gratuita, número 188. Se eu estou com uma dor, porque os níveis de suicídio eles estão inimagináveis. Né? Eles estão beirando uma pandemia. Já no passado da pandemia. E o público, se fosse escolher um público para atender, seriam as crianças e adolescentes. É claro que acontece com todo mundo. Mas o público, o foco, são os adolescentes. Se tivesse um público, seria um pouco mais estresse em termos de suicídio. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar que tem um telefone, que é um 188 gratuito, sigiloso, que funciona 24 horas, que tem voluntários preparados do outro lado da linha. São mais de 3 mil voluntários no Brasil que estão disponíveis para ouvir a nossa dor. É como se fosse para a terra, com as palavras. Só vai ter o direcionamento do Evangelho, mas nos permite esvaziar. Quando a gente mora lá fora, a gente tira a pressão do peito, a gente ganha tempo. E aí, que é legal, que é anônimo e sigiloso. Eu posso falar coisas que, se eu falasse para alguém que me conhece, eu seria julgado. Olha que bom isso. Por que eu estou falando isso? Sabe quem criou esse serviço? Há 64 anos atrás? Jovens espíritas. Olha que bonito. 16 jovens de uma mocidade espírita em São Paulo se juntaram. Jovens da mocidade. A maioria não tinha, nem deles tinha mais de 18 anos. Eram jovens de 14, de 16, de 17 anos, 16. Tiveram uma ideia, foi incluído nas espiritualidades, receberam uma fotografia, atingiu o grupo daquela mocidade. Aquela mocidade só tinha 16 jovens, atingiu os 16 e eles se motivaram a colocar à disposição do seu ouvido para o ouvido da precisão. Colocávamos no jornal. Se você está pensando em tirar sua vida, ligue para o meu tal.
choveu educação. Esse centro espírita foi procurado por psiquiatras. Vocês são loucos de fazer um negócio desse? Que responsabilidade! Só o fato de um psiquiatra ir lá e falar isso, a metade desistiu. 8 desistiu. Aí os 8 que ficaram, continuaram. Tem uma enfermeira muito conhecida na época, abraçou o grupo, apoiou, é isso mesmo, façam isso. E era uma organização que funciona até hoje. 64 anos. De 8, quando 16 começaram. 16, hoje são 3 mil voluntários. Muitos espíritos, muitos. Mas não são só espíritas, tá? Hoje não vivem mais com religião. Porque a palavra, a disponibilidade é para todos. Não só para quem pensa. E alguém que não tem religião também sofre. Às vezes até mais. Então a disponibilidade é para todos. Então, por que eu estou falando isso? 3 motivos. O primeiro, o mais importante, é para abrir a cabeça das casas espíritas com o trabalho dos jovens. Olha o que os jovens podem produzir na casa espírita. Eles não acreditam que vão ser jovens. Mas olha como eles podem produzir uma casa espírita. E eu quero parafrasear a fala da Marlene, que é o futuro. O jovem de hoje é o futuro da casa espírita. Eu trabalho no futuro. Como é que vai ser uma casa espírita daqui a 20 anos? É o jovem de hoje. É a criança de hoje. Por isso que é importante, o primeiro ponto é esse, por isso que é importante nós acreditarmos, nós abraçarmos nossos jovens. Nós aqui, como movimento espírita, nós estamos começando a pensar numa situação que deixa minha semente para vocês, para a BNBM, de pensar em criar espelhos. O espelho, o jovem, junto com uma administração, não é que ele vai ser o presidente da casa, não é isso. Não é isso, mas ele pode estar junto com o presidente, aprendendo o trabalho. O jovem tomando conta do som, o jovem tomando conta, ajudando o trabalhador, não é que ele vai estar fazendo tudo sozinho, ele pode estar começando a trabalhar. Então, essa é a dica, a primeira dica que nós deixamos. Acreditem nos nossos jovens. A segunda é lembrar, é trazer a lembrança da importância da evangelização. Como eu disse, passei por isso, né? É uma oportunidade. É que o jovem, aquela criança, possa receber uma informação para ter todo sentido. Tem um livro do Richard Simonetti chamado Não Pise na Bola. Você já conhece esse livro? Ele é muito bom. Ele é um livro muito dos espíritos, de perguntas e respostas para jovens. Todos os temas que a gente possa pensar. Posso ler aquele livro? Eu tenho um livro dos meus filhos. Que oportunidade, gente. Eles têm uma resposta que eu não tive na minha adolescência, que eu não tive na minha infância. Lindo esse livro. Jovem Espírita Quer Saber, foi um trabalho do movimento espírita, feito por todo o movimento espírita. Legal, foi uma pesquisa com todas as mocidades. Todas as mocidades se reuniram para trazer questões. O Jovem Espírita Quer Saber foi respondido por alguns espíritas, algumas personalidades. Muito bom esse livro. Olha a oportunidade que a gente pode ter. Né? Mas, o mais importante, o objetivo final é lembrar justamente da construção do amanhã. Né? É lembrar justamente dessas crianças que são, na verdade, espíritos, muitas vezes espíritos que fazem curtir a gente. Eu lembro dos meus filhos. Eu lembro. Eu vejo tudo uma oportunidade. É claro que a minha presença também é importante, não só para educar, mas, acima de tudo, para evangelizar. Se nós pudermos fazer esse grupo, é melhor ainda, né, gente? Porque educar não é fácil. Educar é muito fácil. Só cada um que sai daqui,
a dificuldade que é não só educar, mas se educar. Né? Poder fazer isso em grupo, poder dividir as experiências, se apoiarem no grupo, num grupo, numa reunião pública, num grupo de estudo, num grupo de evangelização, faz toda a diferença. Volto a dizer, para nós finalizarmos, o nosso maior objetivo hoje é que nós possamos, não vou dizer, nem enfrentar, nem resolver, porque não tem solução. Que nós possamos ressignificar, dar um novo sentido para as nossas emoções, para os nossos medos. Olha, o mesmo medo que nos aprisiona é a coragem que nos movimenta. É o mesmo sentimento, gente. É o mesmo sentimento, não é diferente. Se você olha alguém corajoso, não existe medo. Ele só tem uma roupagem diferente do medo dele. O medo dele que esteja aprisionado é o combustível para ele se movimentar, para ele botar na prática a sua coragem. Então, essa mensagem que nós deixamos de hoje, todos tenham muita paz e colocarmos em prática esse trabalho tão importante da evangelização. Obrigado. Nós também agradecemos esse estudo tão elucidativo, esclarecedor. Então, hoje é um dia muito importante, como todos os dias da nossa vida. E todos os encontros que essa casa tem, acontece pública, que acontece segunda-feira, e acontece sexta-feira. A gente vai pedir agora a compreensão de vocês, porque o hábito vibratório está tão intenso, mas estamos em um número bem pequenininho trabalhando. Como isso acontece, a gente faz um passo por exemplo. Nós vamos acender a luz mais azulzinha, apagar mais forte, vamos colocar a melodia, e aí vamos ficar em silêncio. E essa projeção dos poucos trabalhadores que aqui estão, juntamente com a equipe espiritual, vai estar contemplando a todos, como se fora o passo que se faz individualmente. Mas vocês já conhecem essa prática, porque nós fazemos 2 vezes no mês, quando no atendimento médico espiritual, muitos nossos irmãos estão na cadeia, e essa prática é muito usada, e ela é muito protegida, amparada e sustentada para todos aqueles que estão encarnados e desencarnados. Cadê a melodia? Porque no embalo da melodia a gente vai silenciando o nosso pensamento, a gente vai se acreditando e vai entendendo que essa onda vibratória, magnética, ela vai suavizando os nossos atores, as nossas dores, as nossas necessidades. O que nos está apoquentando o nosso juízo, os nossos sentimentos. Nós vamos aqui encontrar a equipe espiritual, os aplicadores de paz, sobre a chancela amorosa do nosso adorador das belezas. E sim, a cada um será administrado como a cura, o remédio, as gotinhas luminosas que vão derramando a glândula e extraindo pelo corpo espiritual, pelo corpo emocional, pelo corpo físico, e sentindo essa vibração ser cada vez mais pacificado os sentimentos, anelando fluidos regeneradores, ascensiones, confortantes para a hora que segue o nosso viver. Ora,
espiritualidade maior. Assim, louvado da força, sustenta-nos nessa vida. Dê-nos força e coragem para seguirmos, junto com Jesus, busquem o caminho, a vontade. Graças a Deus. Graças a Jesus, Espírito da vida, aos anjos de guarda e escrevedores, aos irmãos amigos de Cristo, nesse trabalho de esclarecimento, de fortificação para os nossos espíritos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Fiquem assim, e agora nós vamos fazer a nossa prece final. Vamos chamar a nossa jovem, Maria Gabriela, para fazer a prece. Tá? O seu nome é essa honra, Senhor. De gratidão, Senhor. Gratidão. Senhor, espirituais da família, doutor Bezerra, doutor Mário, doutor Paulino e todos os outros cantores que estão aqui presentes nesse lindo momento. Peço por gentileza de todos de nós, para que a gente passe por uma semana abençoada, que nos dê força para tomar determinadas decisões que não conseguimos, que consigamos fazer pelo menos boa parte do que pretendemos fazer durante a semana. Não deixe que o desânimo chegue até nós, a fraqueza, pois Deus está ao nosso lado e que nós possamos sentir a sua presença. Muito obrigada pelo estudo, esclarecedor. Muito obrigada pela presença de todos. Assim seja, graças a Deus. E assim, uma boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez o nosso convidado. E a todos vocês. Água purificada, e sexta-feira nós estamos aí, tá? Quem está assinalado no seu cartãozinho aqui para assistir esse espiritual no sábado, o portão abre às 7 da manhã, 7h30. E quem está pleiteando esse tratamento vai precisar fazer o atendimento fraterno, por telefone, tá? Muita paz a todos, muita boa noite.